banindo por impulso, entendeu? Pode não ter sido nada grave, mas eu me senti ofendido, certo? Pode ser, a interpretação de outro staff pode ser diferente, entendeu? Então, eu particularmente subiria uma denúncia e deixaria para outro staff analisar. Ok, bem diferente, mas, É. cara, gostei, né? Dá pra ver que você, pelo menos, se mostrou aqui, nessa sua fala aí, um gordão diferente do que eu particularmente conheci. Interessante. Pois é, eu E tive que você, adotar essa MG? postura depois de algumas situações. Então, cara, no caso de ofensa ao Steph, esses casos aí, cara, é Forma que a muito. gente tem para passar todo o Depende muito conhecimento da para vocês. pessoa, porque tem Então aqui gente a gente não que quer fala, criar xinga muito no situações impulso, tá ligado? fakes para aparecer, Porque, vai ser o que tipo, a tiver que gente não ser, consegue resolver vai ser uma ação que a espontâneo o pessoa tempo quer, todo. Muitos de aí vocês fica já são nossos estressado e alunos começa a e vocês já xingar. sabem como é que o ritmo Nesses funciona. casos aí, E para aqueles que são, eu vai ser não me completamente importo diferente. muito quando a Não pessoa chega tente levar todo mundo nas xingando, não. costas, porque Eu não vai chegar primeiro todo tento mundo. acalmar Vocês sabem ela, que é impossível chegar todo mundo. eu pergunto o que que aconteceu, essas coisas. Mas, tipo, se a pessoa continuar me xingando, me ofendendo, essas coisas, eu cancelo e tiro ele de suporte e deixo ele lá. Eu não fico atrás, não. Ok, beleza. O caso 5, passando privado de cada um, é o último caso. Certo. E aí eu quero ver como vocês vão agir nessa situação. 2 minutos. Incomoda a vida. Nessa primeira tivemos Infelizmente, esse talvez seja um dos últimos vídeos que você vai ver comigo por um bom tempo. Isso porque a gente está finalmente... para vocês saírem daqui melhores líderes na vida. Nem que não passar todo o conhecimento para vocês. Muitos deles que são, porque não vai chegar todo mundo. Vocês sabem que é impossível chegar todo mundo. Então, quem não estiver preparado fisicamente, mentalmente, vai ficar pelo caminho. E aproveitando isso que eu estou falando, a gente aqui já começa a nossa primeira lição. Que não tem certo ou errado, sucesso nem fracasso. Tem apenas o que, 20? Resultado, não é isso? A gente vai começar a entender que não tem apenas resultado. Que, aluna, das nossas, bota o número, esquece tudo, né, Trina? Que tu é minha aluna. Das nossas, eu fiquei, licenciado. Sou policial licenciado do BOP, soldado veterano, né? Melhor do que ex, né? Não é isso? Sou soldado veterano do BOP e fiquei lá durante 8 anos, saí para empreender e nessa minha jornada de empreender, cheguei ao fundo do poço e decidi que ia fazer algo que eu pudesse contribuir na vida de pessoas em operações práticas para um curso de qualidade. Treinamento, ele foi treinado, pode... né? E o líder, ele não nasce pronto, e é uma junção de vários fatores ao longo de um período até o cara se colocar na posição de líder. Mas já no início, né, tu vê se tu for na escola, hoje em dia, de crianças de 6, 7, 8 anos, se tu olhar bem, tem sempre um líder entre as crianças. Mas como é que eles sabem que são líderes? Tu no meu comando, de pé 2. 3, 4. Tá fraco. Sentando 2. 3, 4. De pé 2. 3, 4. Bom, muito bom. Uma honra estar com vocês. Fico muito feliz em ver alguns aqui. Acredito muito que nem todos terminarão, até porque senão não teria o propósito de a gente fazer algo tão, né, tão peculiar. Tiveram dificuldade de chegar, mas conseguiram chegar. E nas caixinhas da imaginação, tentem moldar, tentem criar um exemplo, não para me enaltecer, mas para provar para vocês que é possível sobreviver diante da adversidade. Isso que não é só meu, acho que é um propósito de Deus, que me deixou chegar até aqui. Acho que a gente modelar
resultado que a gente Dessa vez a gente vai começar pelo NG. E aí, NG, o que é que tu achou do caso 5? quer. Pô, pra mim, todo. É porque quando o pessoal é novato, é normal errar, tá ligado? Principalmente em questão de punição, porque n- quando eu fui recrutado, não me informaram que podia, assim, colocar duas regras, tá ligado? Mas aí, se eu fosse auxiliador moderador e ver se algum suporte novato fazendo isso, eu ia avisar pra ele que não podia. Aí eu ia falar pra ele que caso a pessoa infringisse mais de duas regras, não podia aplicar duas regras, duas punições. Podia só colocar um motivo, que era o descumprimento de regras. E aí, caso isso se repetisse, eu ia, infelizmente, ia ter que falar com os elites e ele ia tomar uma advertência. Ok. E tu, Davi? Então, eu acho que errar é humano, né? E quando a gente erra, a gente só vai aprender com os nossos erros e usar isso como experiência para não errar novamente. Quando o novato ele entra, ele não tem nada de experiência, ou seja, é uma chance muito alta que ele vai acabar cometendo algum erro. E isso é normal. Quando esse erro acontecer, eu como eu como lutador chamaria o suporte em privado para poder conversar com ele e para poder explicar calmamente qual que foi o erro que ele cometeu. E através desse erro eu poderia ensinar qual que deveria ter sido o procedimento correto, o que que ele deveria ter feito e por que que aquilo ali é um erro, para que ele pudesse ter um suporte melhor, para que ele pudesse aprender e melhorar. Em relação ao jogador que foi banido, o certo é retirar o banimento dele o mais rápido possível, retirar a punição do jogador o mais rápido possível, conversar com o jogador para esclarecer todas as coisas, por que aquilo aconteceu, porque o suporte é um suporte novo, e ele não tinha experiência, que foi um erro da nossa parte, e que não vai estar acontecendo novamente, e pedir desculpa ao jogador após já ter retirado a punição dele. E tu, gordão? Cara, eu concordo com o que todo mundo falou, só botando uma ênfase, certo? Que é assim, como auxiliar de moderador, certo? Se eu observo o suporte aplicando uma punição errada antes de ser aplicada a punição, eu vou instruir ele. Depois eu vou fazer o atendimento com o cliente, que ele vai subir no suporte. É certo que ele vai subir no suporte, não precisa nem ter dúvida, né? Faça a remoção da punição, faça a reanálise da denúncia. Tem que ser toda reanalisada a denúncia quando tem algum erro, para tentar entender aonde foi o erro, o contexto da denúncia todo, certo? Aí sim, talvez tirar a punição ou não, certo? Ah, e aí sim entrar em cal com o suporte que cometeu o erro, explicar para ele onde ele errou, pedir para ele olhar a denúncia junto para ele entender aonde ele errou, porque às vezes tu só fala, tu errou em tal coisa. Beleza, vai entrar num ouvido e sair no outro. Mas eu explicar, instruir ele a não errar de novo, entendeu? A entender onde foi o erro dele para ele poder melhorar. E pelo menos que eu expliquei pro da Baby e pro Giovanni quando entraram na staff, né? Inclusive entraram junto comigo. E tu, Wesley? Bom, primeiramente, se o player vai se dirigir a mim, correto? Eu explicaria ao player e manter tipo, não iria, como é que é o nome? Expor o suporte na frente do player, eu explicaria toda a situação para ele e a gente ia ali resolver a situação, né? Sem, tipo, explanar, descredibilizar o suporte, né? Que ele entrou agora, então não é justo. E, não, e nenhuma pessoa também. Acho que tipo, falar por trás, eu acho muito antiético e antiprofissional. Da parte aqui que a gente é uma staff, é uma equipe, né? Então aqui a gente ia corrigir o erro, que é rever a punição aplicada, e se realmente foi incorreta, né?
se realmente ali, pô, o menino ali